Então a gente já viu em que contexto a qualidade surgiu nas organizações de maneira geral, a gente viu a migração dos modelos, não é, burocrático para o gerencialista, a introdução do paradigma do cliente aí e a ótica da qualidade sendo introduzida. Agora a gente vai entender na estrutura do Estado brasileiro como é que surgiram os programas de qualidade voltados aos serviços públicos, tá? E a gente vai ter como marco o governo Collor. Vai ser com Collor que a gente vai chegar aí no primeiro programa voltado para a qualidade. E aí a gente vai ter o surgimento do PBQP. E você pode colocar tranquilamente na tua prova que o PBQP, ainda que não tenha sido um programa de qualidade voltado para o serviço público ou para a administração pública, ele vai ser o germe dos programas de qualidade e excelência na administração pública. O PBQP é o germe, não é, então, dos programas de qualidade na administração pública, de prestação de qualidade dos serviços públicos, dos modelos de excelência de gestão. Como é que vai ser isso? Na verdade, o que vai estar orientado para o serviço público é o subprograma oriundo do PBQP. O PBQP, o Programa Brasileiro de Qualidade e Produtividade, vai ser introduzido por Collor. Collor, em 91, vai promover a abertura de mercado. O que Collor falava? Collor falava que a gente tinha uma indústria péssima, defasada. E como paradigma, a gente pode até utilizar uma célebre frase dele. Em relação à indústria automobilística, ele dizia que a gente não produzia carro, produzia carroças. E aí o que ele fez? Abriu a nossa economia, principalmente para a indústria automobilística. E o que aconteceu? Pegando por paradigma a indústria automobilística. Nossos carros eram fracos, sem tecnologia, caros, e a gente introduz no mercado nacional os carros internacionais, os carros importados, altamente competitivos, super tecnológicos, arrojados. O que vai acontecer com a nossa indústria quando a gente faz isso, quando a gente permite a concorrência com a indústria internacional? Rapaz, vai ser um salve-se quem puder. Então, para incentivar, para aquecer a economia, ele vai atuar no mercado, ele vai injetar recursos na indústria brasileira. O nome desse programa de injeção de capital, de recursos na indústria, vai ser o PBQP, Programa Brasileiro de Qualidade e Produtividade. E quando a gente faz isso, o que a gente vai fazer? Vai incentivar e vai reaquecer o mercado nacional. Isso foi importante, não é? Isso foi importante porque se não tivesse sido feito, a gente teria o desmoronamento do nosso Estado. Então aí com a concorrência vai surgir a necessidade da evolução da nossa indústria. Então de maneira forçada a gente conseguiu a evolução aí, porque ou evoluía, ou havia injeção de capital, ou quebraria, não é? Então a gente tem aí Collor lançando o PBQP, que não é um programa de qualidade no serviço público, mas pode ser considerado um germe. Porque em decorrência dele, do PBQP, voltado para a produtividade da indústria, ele vai criar um subprograma de qualidade. O PBQP tinha como objetivo apoiar o esforço de modernização da empresa brasileira. Esforço esse que já tinha sido introduzido lá desde a época de JK, não é? Então ele fez a promoção da qualidade e produtividade, buscando aumentar a competitividade dos bens e serviços produzidos no país. Então, a princípio, a priori, o PBQP não é um programa de qualidade do serviço público, mas em decorrência dele vai surgir, não é, o subprograma de qualidade. Esse subprograma de qualidade vai ter ideia de caça aos marajás. Collor tinha isso muito em mente, né? A caça aos marajás. O que seria a caça aos marajás? Limitar o poder dos servidores públicos, que, segundo ele, eram os marajás, que trabalhavam pouco e ganhavam muito, não é? Ocupação rendosa de pouco trabalho. E aí ele vai ter esse subprograma de qualidade para reestruturar o serviço público, para tentar trazer qualidade no serviço público, o que vai vir mais tarde a se transformar num programa, mas não no governo Collor, já no governo FHC, tá? Então a gente vai ter o PBQP, olha a dinâmica. Temos o PBQP, que é voltado para a indústria, ainda não é um programa de qualidade. Dentro da estrutura do Estado, no PBQP, a gente vai fazer um subprograma de qualidade, voltada para a gestão dos processos, com foco interno somente. Ainda não tinha um cunho social, não. E aí, em decorrência desse subprograma, mais à frente, vai nascer o PQSP e o QPAP do FHC. Ou seja, 2 programas de qualidade serão lançados por FHC, mas por hora fiquemos com o subprograma, não é? Vamos falar agora sim de
mais à frente de FHC e seus programas de qualidade. Então, os objetivos do PBQP foram limitar a ação do Estado àquelas funções que lhe são próprias. Olha o que a gente está fazendo? Descentralização, né? A gente vai pegar e ficar com o essencial e descentralizar para a iniciativa privada o que é não exclusivo, passando os serviços não exclusivos para a propriedade pública não estatal, a produção de bens e serviços para o mercado e para a iniciativa privada, transferindo da União para os Estados-membros e municípios ações de caráter local. Então, a gente vai ter essas características aqui dentro do Programa Brasileiro de Qualidade e Produtividade. Eis que o subprograma do PBQP vai dar origem ao QPAP do FHC. QPAP que vai surgir em 1996. Só que o que é importante mencionar? Antes de 1996, a gente vai ter, em 1995, o PEDRAI. O que é o PEDRAI mesmo? Lembram? Plano Diretor de Reforma do Aparelho do Estado. Então, esse plano diretor vai ter aí como ferramenta de validação justamente o QPAP, não é? O QPAP é que vai ser o mecanismo utilizado por FHC para implantar lá a reforma administrativa oriunda do PEDRAI. E aí a gente vai falar de um foco não meramente interno, como o Collor fez, mas um foco interno, mas também externo. A reforma do Estado, proposta em 95 através do PEDRAI, buscou garantir a governança, a capacidade de funcionamento da máquina administrativa, tornando mais eficientes as atividades exclusivas do Estado e tornando os serviços sociais competitivos em organizações públicas não estatais. Então a gente vai ter a proliferação das OS, né, das organizações sociais, dos contratos de gestão. Então a gente vai ter as parcerias público-privadas, as PPPs, tudo isso no contexto do QPAP. Tá? E olha o que é importante. A gente quer o aumento da governança. Sempre confundem governança com governabilidade. Governabilidade tem relação com o Estado, os dirigentes, o povo, a forma de chegada ao poder, tem a ver com legitimidade. Governança não. Governança tem a ver com as condições para o exercício do poder. Condições essas que se resumem em financeira, gerencial e técnica. São capacidades, então, financeiras, gerenciais e técnicas. Como é que a gente vai gerir a coisa pública? Não é? São os recursos, são a operacionalização da governabilidade. Tá? A governança é a operacionalização da governabilidade. Então, a gente quer, por meio do QPAP, aumentar a governança, não é? Validada aí pela governabilidade. Então, em 1996, a gente altera o PBQP para o QPAP, que é o Programa de Qualidade e Participação da Administração Pública de FHC, dando mais valor ao caráter da qualidade voltado para quem? Para o cidadão. Porque até então a gente não tinha esse foco externo, tinha um foco meramente interno com Collor. Então o QPAP foi um dos principais instrumentos de aplicação do PEDRAI, propondo-se a introduzir no setor público as mudanças de valores e comportamentos preconizados pela administração pública gerencial. Então esse QPAP vai ser o mecanismo de validação do PEDRAI, tá bom? O Plano Diretor de Reforma do Aparelho do Estado. Vamos passar pelos princípios do QPAP instituído por FHC. Primeiro princípio, satisfação do cliente. Os órgãos e as entidades públicas devem conhecer e ouvir seus clientes, tanto internos quanto externos, que são os demais órgãos e entidades públicas, os servidores e principalmente os cidadãos, que apresentam, na verdade, os legítimos destinatários da ação pública, estabelecendo mecanismos que viabilizem a parceria com eles e a superação de suas expectativas. Isso aqui, a partir do paradigma do cliente, a gente vai ter muito forte. Sempre lembrando que cliente não é só a sociedade, não. Aqui, para o QPAP, a satisfação do cliente inclui também os clientes internos, ou seja, os próprios servidores, os próprios órgãos uns com os outros nas suas relações. Envolvimento de todos os servidores. Então, a alta administração, o corpo gerencial e a base operacional devem envolver-se com a qualidade, assumindo compromisso com a melhoria contínua da administração pública. Então, todos os níveis, estratégico, tático, operacional, todas as pessoas em todos os âmbitos da organização devem estar voltadas para a qualidade. Ou seja, a gente tem um controle sinérgico, a gente tem um envolvimento de todos na organização com gestão
participativa, que é outro princípio. Gestão pela qualidade é participativa, ou seja, pressupõe a convocação dos servidores a participar da melhoria de seus processos de trabalho. Melhor dizendo, a gente não vai falar de qualidade controlada pela alta cúpula ou por um setor da organização. Todos têm relação com a qualidade, disseminando informações, compartilhando desafios, colocando a decisão mais possível da ação, mais perto possível da ação. Que a gente não tem que ter uma distinção muito grande ou uma distância muito grande entre quem decide e quem executa. A qualidade de preocupação de todos. E a gente vai fazer gerência de processos, ou seja, a gente vai gerenciar o que faz a organização, criar fluxogramas, controlar a qualidade, usar controle estatístico de processos, avaliar, normalizar, fazer mapeamento, não é? Atingir aí a qualidade contínua, a melhoria contínua dos processos organizacionais. Valorização do servidor público, e a gente pensa o seguinte: quando a gente valoriza o servidor público, que é um princípio do QEPAP, a gente valoriza também a sociedade, porque é o servidor público que vai prestar o serviço à sociedade. E se ele se sentir valorizado, ele vai prestar com qualidade. Então isso se reverte em qualidade, finalmente, para o cliente externo. Constância de propósitos. Isso aqui muito em decorrência do planejamento. Quando a gente planeja, a gente sabe onde está, pelo diagnóstico, e a gente sabe onde quer chegar, que são os objetivos estabelecidos, e a gente sabe como chegar por meio das estratégias. Então, o planejamento de longo prazo, o planejamento estratégico, os objetivos de longo prazo, vão criar aí coerência e efetividade das ações e projetos do Estado. Então, o planejamento estratégico vai ser um instrumento básico aí para que a gente tenha um foco e direcionamento com busca da qualidade, não é? E eficiência, coerência do processo decisorial organizacional. Então a gente vai ter como base da decisão o planejamento estratégico. E é isso que a gente faz em cada ciclo de gestão. Planejar, organizar, dirigir, controlar. E assim constantemente por meio dos ciclos de gestão. E a gente fala em melhoria contínua. A melhoria ela deve ser um processo contínuo. Ou seja, a gente não atinge qualidade e pronto, acabou. Qualidade não é finita, não. A qualidade evolui. A gente tem que sempre buscar melhorar. Buscar criatividade, buscar, não é, a inovação, mesmo que na órbita pública. Ainda que a gente seja limitado por princípios, a gente deve sim buscar a inovação e a criatividade nos órgãos públicos e na administração pública como um todo. E não a aceitação de erros. Não aceitação de erros implica no compromisso de fazer certo da primeira vez. Isso deve ser, não é, um traço da cultura da organização pública, de procurar sempre fazer o certo da primeira vez, eliminando desperdícios e alcançando resultados aí, né? Então são vários princípios desse programa de qualidade de FHC, que tinha um foco tanto interno quanto externo, ou seja, a melhoria dos processos de gestão e o atendimento das necessidades do cidadão. Em 1999, a FHC vai lançar um outro programa. Qual é esse programa? O QEPAP. E o QEPAP, aliás, o PQSP. O QEPAP vai ser transformado no PQSP, que é o Programa de Qualidade no Serviço Público. E esse PQSP vai traçar um panorama de tudo que já tinha sido feito nos outros programas, desde até o período burocrático, para você ter uma ideia, desde o que fez lá a JK, não é? Comissão Amaral Peixoto. Então ele vai fazer um panorama dos diversos programas de qualidade existentes no âmbito da administração pública. E seu foco passa a ser externo, muito mais voltado para a sociedade. Então ele vai ser um instrumento de cidadania, conduzindo cidadãos e agentes públicos ao exercício prático de uma administração pública participativa, transparente, orientada para resultados e preparada para responder às demandas sociais. Então agregou toda a experiência dos programas passados, como eu já havia dito. O foco vai ser no atendimento do cidadão, ou seja, externo, com pesquisa de satisfação. Então a gente vai começar a fazer, olha que interessante, pesquisa de satisfação dos usuários do serviço público. E aí ele vai instituir os programas de SAC, serviços de atendimento ao consumidor. A FHC vai fazer isso. Então ele lança padrões de atendimento ao cidadão e a implementação dessas unidades de atendimento integrado, que são os SACs, serviços de atendimento ao cidadão. Interessantíssimo isso, né? Isso para poder promover a qualidade, para atender aos interesses desses usuários do serviço público, não é? Trazendo um foco, então,
externo para os programas de qualidade. Então, em 1997, a gente vai ter o QEPAP se aproximando da Fundação, né, para o Prêmio Nacional de Qualidade, FPNQ. Essa fundação, como eu falei para vocês, vai influenciar o nosso programa de gestão futuro de qualidade, não é, o modelo de excelência em gestão, lá do GES-Pública. E aí vai ter critérios de excelência em gestão e vai dar os primeiros passos na adaptação da metodologia para o setor público. Porque essa fundação ela é de direito privado e ela vai instituir a qualidade no âmbito das organizações privadas. E aí a gente vai migrar para um modelo de excelência em gestão pública muito parecido com o da Fundação para a Premiação, né, Nacional da Qualidade aí. Então, esse prêmio vai ser muito utilizado, vai ser referência para o prêmio de excelência na gestão pública fundamentado pelo GES-Pública. Então vamos lá, vamos fazer um panorama do que a gente estudou até agora. Lá, quando a gente tem o Collor, com seu programa de qualidade, a gente vai ter um programa voltado para sensibilização e capacitação. O subprograma, na verdade, não estou falando do PBQP, tá? O PBQP foi para produtividade. E aí a gente vai ter um foco meramente interno. Aí a gente vai falar de técnicas e ferramentas de gestão. Isso foi o subprograma de qualidade da administração pública. Quando a gente fala no segundo estágio de FHC, em 1996, a gente está falando de um programa de qualidade, que é o QEPAP, que vai ter foco interno, mas também externo. Já começa a se orientar pelo cidadão e trazer diversas diretrizes e princípios que vão ajudar a concretizar a reforma de Estado preconizada pelo PDRAE. E aí a gente vai ter então o QEPAP em 96 de FHC, se transformando em 99, também com FHC, no PQSP. Aí o foco passa a ser externo. Sempre lembrem dos SACs, tá? Serviço de atendimento aos consumidores aí, aos clientes, não é, próprio do governo FHC, para ouvir o que os cidadãos tinham a dizer acerca da qualidade da prestação dos serviços públicos. Então a satisfação do cidadão vira o foco passa a ser externo. Então a gente vai ter o PQSP como último programa antes, não é, da introdução do GES-Pública pelo governo Lula por meio de decreto em 2005. Então são esses os programas de qualidade até então. Tá? Vamos migrar agora para o que seria o GES-Pública, já em 2005, no governo Lula. Então esse GES-Pública, ele vai ser preconizado pelo Decreto-Lei 5378, de 23 de fevereiro de 2005. Então esse programa de qualidade, na verdade, ele vai ser uma fusão do Programa de Desburocratização com o PQSP de FHC. Então ele vai somar o programa de FHC, o PQSP, com o programa de desburocratização. Qual a finalidade do GES-Pública? Contribuir para a melhoria da qualidade dos serviços públicos prestados aos cidadãos e para o aumento da competitividade nacional. Olha que importante. Aqui a gente vai ter um foco também internacional. A gente não quer pensar em qualidade só em âmbito público, aqui, âmbito nacional não. A gente vai falar também em projetar o país em face aos estados internacionais. Então a gente vai querer o atendimento às necessidades do cidadão, a satisfação dos cidadãos, a participação dos cidadãos e descentralização com desenvolvimento nacional em face aos estados internacionais. Então busca formular e implementar melhorias integradas associadas a objetivos de agenda preconizados pelo plano plurianual. Então a gente vai ter aí a consolidação das políticas públicas voltadas ao atendimento dos programas de governo lá do PPA para o interesse da sociedade, do cidadão. E aí a gente vai utilizar diversos instrumentos e abordagens gerenciais. Mais forte ainda vai ficar a ideia de gestão de processos, gestão de projetos, melhoria contínua, atendimento à satisfação dos usuários, descentralização, colaboração, responsabilidade social, não é? Que inclusive alguns dos que eu falei aqui são fundamentos da GES-Pública. Então a gente vai procurar reduzir o déficit institucional. O que seria esse déficit? A ausência do Estado onde ele deveria estar, onde ele devia atuar.
Então, esse déficit público vai ser minimizado por meio de uma ampla pesquisa, não é? Por meio de um amplo trabalho de reconhecimento das necessidades sociais, por meio da participação, dos orçamentos participativos, e a gente vai trazer mais fortemente o contraponto da governança e governabilidade. Vamos entender governabilidade como a legitimidade para o exercício do poder. Como é que a gente tem legitimidade? A partir, por exemplo, da eleição, não é? Um governo eleito, ele é legítimo, não é? Porque ele representa a sociedade. E aí o Estado, então a legitimidade vai falar o que o Estado pode fazer diante de certas condições e imposições, sua legitimidade perante a sociedade. Não é? Então a gente vai falar da estrutura do Estado aí, que permite o alcance do poder por meio de um dirigente. A gente está falando de governabilidade. Já a governança não. A gente está falando da capacidade para implementar e formular políticas públicas. Capacidade que pode ser dividida em financeira, gerencial e técnica, que é o FIGT. Para você não esquecer, lembre-se do FIGT. Governança tem a ver com capacidade financeira, gerencial e técnica. Governabilidade tem a ver com legitimidade para o exercício do poder. E o pleno exercício do poder, na sua capacidade financeira, gerencial e técnica, vai ser permitida pela governança. Então a gente quer aumentar a governança. O Estado vai diminuir o déficit público quando ele puder implementar suas políticas públicas, quando ele puder ter governança, ter capacidade financeira, gerencial e técnica para tanto. A gestão pública vai enfatizar bastante a governança nessas três capacidades que a gente já mencionou aí, que é o FIGT, capacidade financeira, gerencial e técnica. Então, apesar desse gestão pública ser relativamente novo, de 2005, ele vai ter por base, ele vai beber de diversas fontes. A origem dele remonta a 1956, com a Comissão de Simplificação Burocrática, que foi do governo de JK. Então, se você pensar bem, a gente já tem o germenzinho dos programas de qualidade desde 56 aí, com a simplificação burocrática de JK, né? Aí a gente vai ter o PBQP em 90, a gente vai ter o o QPAP em 96 e o PQSP já em 1996. Então a gente pensa aí que o GES Pública é uma evolução dos programas de qualidade já desenvolvidos a partir, não é, do governo Collor, só que preconizados, por exemplo, por iniciativas como a Comissão de Desburocratização em 1956 com o governo JK. Então aqui a gente vai falar agora do modelo de excelência em gestão. O modelo de excelência em gestão do GES Pública vai ter como parâmetro o PDCA, o ciclo PDCA. E aí esses 8 elementos vão servir para avaliação. Avaliação das organizações. Então, o modelo de excelência em gestão do GES Pública vai se pautar por 8 elementos, ou 8 critérios, tá? 8 critérios de avaliação. Esses 8 critérios de avaliação, então, vão estar pressupostos pelo ciclo PDCA. O ciclo PDCA está aqui, ó. Nessa fase, nós temos o pleno do PDCA, que equivale a planejar. Então, o que vai estar no ciclo PDCA na fase do pleno? Liderança, planos e estratégias, cidadãos e sociedade. Olha, não confundam. Aqui a gente tem planos e estratégias como um único critério, tá? Porque na tua prova eles podem confundir como se fossem critérios distintos. Então, quantos critérios nós temos na fase do pleno? 1, 2, 3, 4. Liderança, planos e estratégias, ou estratégias e planos, cidadãos e sociedade. Quando a gente migra para a fase do do, que é a execução, a gente tem o quê? A gente tem pessoas, que é mais um critério, pessoas que executam processos dentro das organizações. Então, o do conta com 2 critérios de avaliação, pessoas e processos. Daí a gente migra para os resultados. Quais seriam os resultados, então? Seriam qual fase? Plan do check. Fase do check, que a gente pode chamar de controle ou verificação. A administração pública tem controle a priori ou posteriori? Posteriori, ou seja, controle de resultados. E aí, a partir de tudo isso, a gente gera
esse critério aqui, que é o conhecimento e informação, que é que vai permitir o ACT, ou a ação corretiva. Ação corretiva. Então, quais são os critérios de avaliação? Os critérios são planos e estratégias, liderança, cidadão, sociedade na fase do pleno, pessoas que executam processos na fase do do, resultados na fase do check e informação e conhecimento, ou conhecimento e informação, na fase do ACT. Então a gente vai ficar por aqui. No próximo bloco a gente volta com a avaliação feita pelo Gespública. A gente vai entender o que esses critérios têm de relevância para a gestão pública e a gente vai ver como é que a gente mensura a qualidade das organizações por meio do prêmio de qualidade do Gespública, dentro de cada critério, dentro de cada um, com a pontuação equivalente e com uma musiquinha para a gente animar. Até mais!